Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar. E o livro que nós destacamos hoje homenageia duas personalidades importantes que se dedicaram ao trabalho do bem ao próximo através da divulgação e da prática da doutrina espírita. Nós temos hoje a alegria de trazer como nosso convidado o Orson Peter Carrara, e o livro que ele nos traz tem como título Dois Gigantes do Espiritismo. E nós vamos saber quem são esses dois gigantes. Bom, Orson, é sempre uma alegria, né, ter você aqui conosco. Quantas vezes você já esteve conosco trazendo livros importantes? Mais um, né? É uma honra, Isilda, participar do Repensar, que nos dá a possibilidade de expandir a divulgação do Espiritismo, né? Aliás, propósito do programa. Pois é. Quem são esses dois gigantes, né? Mas eu não sei se a primeira pergunta é essa ou se por que esse livro, né? Acho que você faz um mix aí de... Talvez fosse o caso até de perguntar por que gigantes, né? Porque na história humana nós temos personalidades que se destacaram nos diversos ramos do conhecimento e da vivência da humanidade. Certo. E não são gigantes de altura em centímetros ou em metros, sim, são gigantes do caráter, gigantes, sim, da vivência, da dedicação, gigantes do exemplo, do trabalho em favor da humanidade. Então esta foi a origem da palavra gigantes. Mas nós destacamos dois. E dentro, trazendo o assunto para o movimento espírita, porque são muitos os gigantes na história, como dissemos, nas descobertas, na tecnologia, nas invenções. Mas se trouxermos o caso para o movimento espírita, nós escolhemos duas personalidades. Por uma razão muito simples. Poderíamos elencar vários nomes muito conhecidos da história do espiritismo no Brasil e no mundo, desde a sua origem. Mas escolhemos esses dois nomes, Marisilda, por gratidão que temos a esses dois espíritos. Certo. E esses dois gigantes são Caibar Schutel e Ivone do Amaral Pereira, que deixaram um legado para a história do espiritismo mundial. Certo. Bom, então o livro... Ele tem duas partes, dividido em duas partes. A primeira parte fala de Caibar. Por que primeiro o homem e depois a mulher, hein? Isso foi ocasional. Não tem nenhum tipo de razão para um estar na frente do outro. Ambos são muito queridos ao meu coração e aconteceu por acaso. Poderia ter colocado Dona Ivone primeiro. Isso é só uma picuinha de menina, né? Eu acho que talvez porque é mais velho do que Ivone. Ele nasceu primeiro, talvez por isso. Na história... Começa com a letra C, Caibar, também, está em ordem alfabética também. Acho que me justifico aí, né? Tá certo. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, dessas duas personalidades que realmente, lendo o livro, para quem não os conhece, você traz o estímulo, né? Você traz a ideia de quem são essas personalidades, do que eles fizeram, mas você dá assim, um comecinho para que nós possamos realmente buscar, né, mais informações sobre eles, né, e buscar a obra deles, né? Inclusive o objetivo do livro foi este, porque ambos os personagens abordados pelo livro são muito conhecidos, pelo menos da geração mais velha, sim, dos espíritas mais veteranos. Isso. E a biografia de ambos está fartamente disponível na internet e vários autores já escreveram sobre eles. Então, o objetivo da obra não foi fazer um livro biográfico. Como você viu, ele não é um livro biográfico. Na verdade, o objetivo da obra foi despertar ou atrair, a palavra que você usou, muito bem colocada, a atenção das gerações mais novas, isso, tanto de idade quanto de espiritismo, para conhecer o conteúdo e o legado desses dois. Porque o começo, né, tudo era muito mais difícil, eles enfrentaram, né, acho que um caminho mais árduo para fazer essa divulgação, até mesmo para praticar a doutrina. Inclusive o preconceito, que foi muito forte na sua época, né? Hoje tudo está mais facilitado para nós. Muito facilitado. Né? A ideia espírita já está na mentalidade humana. Isso, nós podemos nos apresentar com tranquilidade que já não somos mais, né, segregados, enfim, não somos mais julgados. Podemos nos apresentar amadureceu hoje, né? muito, né? A ideia amadureceu muito. Então vamos falar um pouquinho de Caibar, porque, como nós estávamos comentando antes do programa, lendo uma história, lendo um pouquinho da biografia de Caibar, a gente percebe situações importantes, mas ao mesmo tempo até engraçadas, e fala como uma personalidade de coragem, né, enfrentou situações difíceis de uma forma tranquila, de uma forma branda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de Caibar. O Caibar é um homem que traz na sua personalidade um coração de muita bondade. Ele se interessou muito em auxiliar o próximo. Antes de se tornar espírita,
ele já se envolveu com as causas humanitárias de seu tempo, a ponto de ter se envolvido com a criação e a fundação de várias instituições na própria Matão, que ele ajudou a emancipar-se politicamente, inclusive tornando-se seu primeiro prefeito. Mas ele envolveu-se, por exemplo, com a construção da igreja matriz, com a construção do hospital da cidade, com o lar de idosos. Então, o Caibar tinha uma personalidade muito voltada a auxiliar o próximo, um coração desprendido, um coração que se interessava pelas dificuldades alheias. Depois que tornou-se espírita, naturalmente com o conhecimento espírita, isso aflorou de maneira gigantesca. Mas essa virtude do amor ao próximo, ele já trouxe consigo na sua bagagem de espírito imortal. Que para nós, né, é só comprovação da reencarnação, da evolução, né, anterior. Então foi uma criatura muito amorosa. Para você ter ideia, ele cuidava dos mendigos, recolhia os mendigos em casa, tinha uma carrocinha, naquele tempo não tínhamos veículos, tinha lá os primeiros veículos surgindo, mas ele trazia os mendigos para casa, para até dar-lhes banho, dar-lhes comida na boca, proporcionar-lhes um bem-estar imediato e socorrê-los em suas enfermidades, inclusive. O que hoje, para nós, é tudo muito mais facilitado, até para esse trabalho. E o governo faz isso também, Pois é, nós temos hoje tudo muito mais facilitado ao nosso alcance e ele fez... Ele fez pessoalmente isso. E ele não era de Matão, né? Ele veio de outra cidade. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1868. E por questões de saúde, ele era órfão de pai e mãe. Foi criado pelo avô, ficou órfão muito menino. Foi criado pelo avô e veio para o Rio de Janeiro, saiu do Rio de Janeiro, aliás, por questões de saúde. E fixou-se na pequenina vila de Matão. E com a sua luta humanitária, ele ajudou o município, ajudou aquele distrito, aquela vila, a tornar-se município. Instalou ali a sua farmácia, ele era farmacêutico, prático de farmácia, e continuou o seu trabalho, aviava receitas gratuitamente. Agora você imagina um homem de coração bondoso tomar conhecimento com o espiritismo, transformou a sua vida, né? Maravilha, né? E de muita gente, né? E de muita gente, porque ele influenciou muitas gerações, né? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de Caibar Schutel e Ivone Pereira.